Sejam bem-vindos a mais um episódio de Creators Twist. Vitor, tô aqui com o Rodrigo mais uma vez. Muito prazer estar com vocês. Prazer estar com vocês, quem está nos vendo aí no YouTube, quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast. Hoje é mais um episódio que a gente vai falar dos nossos 3 pilares, né? A nossa grande sustentação do mundo que a gente quer construir, né? Então hoje é dia de criatividade. Muito bem. Vamos explorar o que é ser criativo, né? E eu queria começar aqui com uma frase, né, que o criador dela eu ouvi essa frase e falei, caraca, velho, que legal a frase. E o criador, eu falei, que vocês já vão entender. Olha a frase. O homem criativo não é o homem a qual se acrescentou algo, mas sim o homem do qual nada se tirou. Uou! Não, preciso repetir isso aqui, peraí. Deu bug na cabeça do Rô aqui, peraí. O homem criativo não é o homem ao qual se acrescentou algo, mas sim o homem do qual nada se tirou. Caralho, a gente vai ter que explicar isso tudo aqui, né? Entendeu, Entendi, cara? sim, mas a gente vai ter que explicar, velho. Pra começar, achei sensacional quando eu me deparei com essa frase, e ela é de Maslow. Maslow? Da pirâmide de Maslow. Da pirâmide, nem só de pirâmides vive Maslow. Olha só, cara. Cara, me surpreendeu muito. Eu achei muito legal essa frase para começar a discussão, né? Porque realmente prova, né? Uma das coisas que a gente já até falou de episódios passados, a questão da essência, do natural do ser. Prova não, né? É um pensador que está trazendo isso, né? Sim. Mas em que o homem criativo é aquele que está mais próximo do que ele realmente é. Né? A gente já tem tudo aquilo que a gente precisa. Para ser criativo. Então, mas sim o homem do qual nada se tirou, né? Então, não é que a gente tem que acrescentar algo, tem um dom envolvido para ser criativo, algo divino. Não, você já nasce naturalmente criativo. E a vida vai nos tirando, né? Então, desse caminho criativo, os padrões, as conformidades. Então, eu achei um conceito legal para a gente começar a nossa discussão de criatividade. Sensacional. Cara, eu acho que essa frase, ela podia estar no começo e no fim, né? Para abrir e fechar. Porque, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando nesse momento, do porquê... o homem criativo é aquele do qual nada se tirou, né? Eu acho que vocês vão aprender um monte de coisa legal e no final a gente pode repetir ela para ver se fechou a linha de raciocínio. Você ainda tá fazendo sentido. Né? Porque vamos lá. A gente tá acostumado na vida a separar as pessoas criativas das não criativas. A gente, principalmente em agência, né? Quem trabalha com publicidade tinha os criativos e os não criativos. Cara, os técnicos. Como se as pessoas não pudessem ser criativas. E isso é um absurdo, né? Você fazer essa separação. Por quê? Porque todo mundo tem capacidade de criar algo, né? A gente tem a capacidade de fazer algo novo surgir, né? Que a gente viu um vídeo outro dia, né? Daquela menina, esqueci o nome dela, da GNT. Que ela fala disso, né? A referência aqui é muito legal. E ela fala, é inacreditável esse superpoder que o homem tem, ou a mulher, de criar coisas que não estavam ali antes, né? Então, vou criar um tapete, vou criar ela não lembro de tudo que ela fala, né? E, cara, antes não tinha nada, agora tem um tapete. Agora tem uma almofada. Então, realmente... e às vezes, já entrando talvez em outro tema que a gente vai falar também, mas que não precisa ser algo mirabolante, né? Vou inventar um avião, eu sou criativo. Cara, não. Né? Pode ser colocar uma almofada onde ela não estava, eu inventei algo novo, né? Eu trouxe uma experiência nova. Então, sensacional. E aí a gente, olhando para tudo isso e estudando pra caramba, tem uma referência que a gente gosta muito, que é o Murilo Gun, né? Aliás, Murilo Gun, se quiser vir fazer uma entrevista com a gente, cara, mais que convidado, próxima temporada. Mais que convidado. A gente... ele fala muito sobre a criatividade estar atrelada à nossa originalidade
E a nossa originalidade, aquilo que é original, é aquilo que é o mais puro e natural possível, né? Então, o ser humano despido das suas crenças limitantes, daquilo que o mundo imputou no ser humano, acho que de limitações mesmo, no geral. É, e quando a gente resgata esse lugar mais natural, é que a gente é criativo. Então, por isso que crianças que têm menos influência do mundo externo, a gente julga que são super criativas, né? Aham. Cara, isso é muito foda, E, velho. e esse negócio da criança a gente vê para todo lado, né? Às vezes o cara tem outras frases que eu lembrei aqui o adulto criativo é a criança que não morreu, alguma coisa assim, né? Então, porque a criança ainda não teve todas essas limitações de sociedade, de criação, até dos próprios pais, né? Tem uma questão ali da gente ir meio que podando no momento da criação. É natural, não é erro nem nada, Uhum. mas você vai tirando um pouco dessa criatividade original, né? E vai colocando padrões de sociedade ali. E aí esses padrões da sociedade eles vão moldando a forma das pessoas pensarem, né? Então, tem até, por exemplo, aquele clipe do Pink Floyd, se não me engano, Qual The Wall? The Wall. Puta, Não, The tem o The Wall Wall, mas não era o The Wall, era o do... eu acho que era o The Wall, né? O The Que é a galera que Wall tá na na escola, na esteira, fileira, na esteira, exato, então era o The Wall. Então, cara, o ser humano ensina a gente a fazer as coisas do mesmo jeito, né? Quantos de nós não chegou na escola, prestes a fazer vestibular, e aí já tem quais são as carreiras, quais são as empresas que você vai trabalhar, o que, que é o plano de futuro, ter filhos, nascer, crescer e morrer, já tá tudo é, planejado. isso Cara, como isso é uma limitação absurda, velho. É absurdo, de bizarro, velho, potencial, pensar né? Não nisso, né? vê. Cara, essa questão da sociedade, eu vou puxar para um outro lado, de, assim, que limita a visão de criatividade, né? Então, quando você vai escolher sua carreira, tem as áreas criativas, né? Aham. Tem o cinema, a É, redação, a publicidade, são áreas criativas. Por que o sim. engenheiro não pode ser criativo? Né? Exato, O velho. cara tem que construir um Exato. prédio, velho. Tem que, né? Então, o médico também pode ser criativo, né? Sim, vou colocar esse braço aqui. Tô Não brincando. nesse sentido, mas e aí vem um outro conceito né, puxando esse. Aliás, você falou de música, é, aquela música que você e o Johnny sempre põem também, para mim é um exemplo de conformação de Ah, sim, é do Supertramp, Supertramp. do... Caramba, me deu branco agora. Ah, não acredito, me deu branco. Olha, deu branco, tá Deu branco, vendo? deu branco, tá? Depois a gente volta na É... The Logical Song. The Logical Song. É isso. Nossa, cara, essa música é muito boa, The velho. Logical Song é uma história, né? Um retrato de alguém que nasceu e foi obrigado a se conformar, né, numa sociedade e Sim. perdeu todas as suas características autênticas, né, originais. When I was young, É, life seems to be so wonderful, é, beautiful, magical, blá blá blá. And then they send me away to teach me how to be sensible, logical, é. vegetable. Traduzindo aqui para quem não sabe inglês, né? Eu vivi uma vida linda, maravilhosa quando era criança, lá. E aí um dia eles me Mandaram mandaram para fora. para fora. E aí eu Me fui viver, ensinaram várias é, coisas. fui aprender a ser lógico, racional, quadrado. Ele fala até vegetal, vegetable. Cara, Então é um pouco de resgatar essa originalidade que a gente já tem, né? Que já está dentro de nós. Então tem muita gente falando, vamos resgatar a criança interior, a criança que, né, que ainda existe dentro de você, o resgate. o resgate, né? Então é um pouco isso, né? A criatividade, para começar, né, falando, ela tá dentro de todos nós, Sim. né? Cabe a gente resgatar, não podar, deixar ela aflorar. Então esse é um primeiro, né, conceito que a gente está querendo trazer. E aí um segundo, né, que você comentou do Murilo Gun, é uma coisa que ele fala muito,
Mas o que é a criatividade? Né? E talvez a gente faça até uma relação com o episódio passado, de ter um propósito, ter algo. Ele fala que a criatividade é resolver problemas. Né? É uma ferramenta para solucionar um problema. Né? Então, quando você resolve um problema, você está sendo criativo. Né? Sim. Você achou uma maneira nova de alcançar alguma coisa, né? E problema não é só pepino, né? É um desafio, é alguma coisa assim. Então, quando você acha alguma maneira de resolver, né, aquela situação que você está sendo criativo. Pode ser pouco criativo ou muito Pode ser criativo. pouco criativo, pode ser muito Mas criativo. é criativo. Pode mudar muito como as coisas são feitas até hoje e pode mudar um pouquinho, né? Se trouxe agregou algum valor àquilo ali, você foi criativo. Né? Você foi Sim. pouco ou muito criativo. Você chegou aí atrás da etimologia dessa palavra, não? Essa eu confesso que não. É. Não fui. Porque eu tô pensando aqui, né? Porque criatividade tem um cria no começo, né? Uhum. Então, criatividade significa que a gente tem que criar coisas? Essa discussão, ela é muito boa. E, assim, de novo, trazendo o próprio Murilo Gun, ele realmente tem que vir fazendo com a gente. Tem que dar uma aula pra gente. Mas eu acho que a palavra criação, ela também se distancia um pouco, ela cria um ar quase que divino, né, na questão de criar. Eu vou criar algo, eu vou conceber algo que não existe, né? Então, se ser criativo, você tem que trazer algo divino que nunca foi visto antes, né, para a realidade agora. Então, tem essa questão trazida pela própria palavra, né? E aí, né, entrando no que o Murilo Gun fala muito, ele gosta de mudar a criatividade para combinatividade. Combinatividade. Né? Vale explicar isso porque é muito legal. E aí, entre outros conceitos dele, de repertório e tal, que a gente vai falar um pouquinho também, mas a criatividade, né, uma criação nova, uma inovação, ela pode ser a junção de duas coisas que antes eram vistas como totalmente separadas, mas você coloca elas juntas num contexto específico e você criou algo novo. Uhum. Né? Então, você deu uma nova utilidade a coisas que antes estavam separadas. Então, você reorganizou coisas que já existiam. Né? Você não criou nada. Não é você criou algo, mas não... A matéria-prima já existia. Já existia. E aí, trazendo um pouco disso, é um pouco do que a gente está fazendo, né? Com o Creator's Twist, com a ECOA, com o que a gente quer fazer. A gente está querendo chocar dois mundos. Né? O mundo do empreendedor, aquele cara que vê negócio, startup, com o cara... Olha a palavra de novo. Com o cara dito criativo. Né? Então, com o artista... com criadores, com o filmmaker, com o roteirista. Então, a gente quer chocar esses dois mundos que, então, eram duas coisas que antes não tinham relação. A gente quer trazer para a mesa e falar, puta, vamos criar algo novo aqui. Né? Tem tudo a ver. Total. Eu achei aqui, enquanto tava falando, pesquisei. O substantivo criatividade se baseia no adjetivo criativo. Localizando em ambos os casos a raiz sobre o latim creare, que se refere a formar, produzir e, logicamente, criar, acompanhado dos sufixos ivus e tas. É um termo que aparece em todos os tipos de áreas e disciplinas, mas de maneira única nas atividades artísticas. Então, assim, tem a ver com arte, tem a ver com criar arte. Segundo esse site aqui, não tenho não sei se essa fonte é a mais confiável, mas é por aí. Bom, muito trazendo bem. Algo das etimologias aí. Mas tem, né, criar arte e tal. Sim. Então, mas a criação, né, a grande criação divina, acho que talvez tenha até esse estigma, né? Para eu ser criativo, eu preciso trazer algo, velho, que vai disruptar, né? Disrupção é uma palavra aí que já está até algum tempo aí na mente, mas não necessariamente, né? Então, e com essa noção de que eu posso resolver um problema, né? Que a criatividade serve para eu resolver um problema, ela
pode ser, né, usada em diversas áreas, né? Eu trouxe a questão aqui do médico, do engenheiro, do Sim. coisa. Então, cara, tem uma colega minha, que eu vou até mandar para ela diretamente esse episódio, que ela era uma advogada, trabalha com arbitragem, né? Um ramo ali, né, formal e tal. E ela, puta, eu não consigo, né, ser criativa aqui e tal. E ela é extremamente criativa. Né? Ela cria coisas maneiras novas de se fazer o que ela faz, né? De comunicar o que ela faz, principalmente, que são, cara, extremamente criativas. Ela, mas eu não tô na indústria criativa, então será que se eu for, eu vou ser só mais uma ou não? Cara, não interessa, né? É. No ramo que ela está sendo extremamente criativa. Se ela for para um outro ramo, ela pode achar soluções para problemas que as outras pessoas não têm, inclusive trazendo essa vivência do mundo do árbitro para esse outro mundo que ela quer entrar. Então, ela com certeza vai ser criativa, né? Sim. Então, trazendo soluções novas de um outro ramo para um ramo, né, diferente que nunca viu aquele conceito antes. Então, Sensacional, velho. E criatividade tem a ver com boas ideias, né? Tipo, quando a gente tá meio atrelado uma coisa a outra, né? Nossa, que boa ideia, né? Tipo, nossa, criativo. e eu acho que a boa ideia só é boa ideia quando se resolve algo, né? Então tem a ver Exatamente. com resolver problema. Não resolver o problema não é uma boa ideia, né? Exatamente. Tipo, Não eu é fiz uma um boa ideia. negócio e não resolveu, não, essa É, ideia não foi boa. Então não foi criativo o suficiente para resolver aquele negócio, né? exatamente. Então, Da hora. próxima à essência humana, é o ser humano no seu mais puro Uhum. estado, usado para resolver problemas. Né? Então, acho que a gente está Sim. chegando em algum ponto aqui. Quando a gente fala do criativo, né, aí o termo que a gente mais usa, né, o cara que é criativo, o designer, o que imagina e tal, ele tem a capacidade, né, de imaginar coisas que antes não estavam juntas. Né? Então, ele visualizou, ele imaginou, né, algo que antes nunca tinha sido, né, colocada na mesma disposição com que ele colocou. Né? Então, isso é um cara criativo. Né? Então, usar a imaginação também pode estar dentro aí Total, da questão total. de criatividade. Legal. São as ideias, né? Então, a ideia que você tem de construir algo, de fazer algo, de ter sonhado com algo, e aí você quer. Cara, pode vir da onde. Nossa, se eu perguntar, da onde pode vir as ideias, né? A criatividade. Cara, de qualquer lugar, né? De qualquer lugar. Tipo, se você estiver atento às coisas, né? E com uma problemática na cabeça, né? Que eu acho que é importante, né? Pelo que a gente tá falando, Exatamente. a gente consegue enxergar coisas que nem todo mundo enxerga. Então, sei lá, pegando uma ideia de um criador, assim. Vamos supor que eu sou um roteirista que estou escrevendo um romance com comédia, né? E aí, sei lá, tô travado no meu roteiro. Aí um amigo fala assim, vamos ver uma peça. Falando, do que é? É de terror. Fala, não, terror, não gosto de terror e tal. Mas se eu vou com a cabeça aberta pra ver o que tem lá, às vezes assistindo uma peça de terror, eu vou ver um personagem que ele tem um tom de cômico e eu falo, nossa, meu, podia ter usado isso na minha peça e tal. E aí eu pego isso, vou lá junto com o meu roteiro e resolvo o problema de estar travado, sabe? Tipo, tô viajando aqui em umas ideias, mas, cara, tá É atento, isso. né? Tá Tipo, atento. observar, né? Tá atento. Errado. E aí, trazendo isso, né, acho que traz a importância de ter um repertório, né? Você falou repertório com atenção. Sim. Né? Então, cara, ser curioso, né? Acho que ver coisas Nossa, de diversos total. lugares, né? Puta, eu só gosto do gênero de romance. Quem disse que você só vai escrever romance pensando só em romance, né? Você foi ver uma peça de terror, você viu um personagem que você pode inspirar e trazer algo diferente para sua peça de romance, né? Vendo terror.
Sim. Então, você tá com alguma ideia de construir algo, esse do designer que eu coloquei. Ah, ele colocou uma pessoa voando nas nuvens. Se ele nunca tivesse visto uma pessoa e uma nuvem, como é que ele ia imaginar colocar as duas juntas? Né? Sim. Então, a pessoa daquele jeito, com aquele óculos, então, eu tô olhando aqui no nosso cenário, que, aliás, o estúdio é magnífico, tem um macaquinho com um headphone ali atrás. Né? Como que alguém ia pensar em colocar essas duas coisas juntas? O headphone já Sim. existia, o macaquinho também. Eu Ele virou coloquei um junto e virou quadro um legal. quadro muito legal. É. O cara foi criativo em colocar essas duas coisas juntas. É. Né? A gente falou de outro dia de um exemplo, né, de como roteiristas podem usar a ferramenta de newsletter para fazer contos infantis e mandar por e-mail para os pais toda noite, tá ligado? Exato. Cara, a gente pega uma ferramenta de newsletter, pega a sua capacidade de contar boas histórias, né, em um nicho específico e junta os dois. Cara, é isso, você vai juntando e vai criando, vai encontrando novas maneiras para qualquer coisa, para ganhar mais dinheiro, para criar coisas mais interessantes, para juntar pessoas num lugar, para, cara, resolver problemas, né? No final das contas é isso Exato. aí, cara. Esse Foda ponto que eu isso. ia entrar e resolver problemas. Um criador, um cara que está fazendo um filme de entretenimento, ele está resolvendo um problema, né? Ele está resolvendo, aliás, vários problemas, Opa, né? Porque se você pensa na produção em si, primeiro, ele está dando emprego para a galera, né? Está dando a é oportunidade verdade. da galera expressar ali o que ela gostaria de expressar. Para a pessoa em casa, ela está, né, dando entretenimento. Então a pessoa está ali triste, puta, ela vê um filme que a inspirou, né, a ensinou algo. A gente fala muito do poder da história, né? Inspirar, ensinar. Então você tem que sair transformado. Ela está transformando a vida de alguém. Sim. Né? Então, o fazer o filme, colocar aquela sequência de cenas ali, de aquela história bonita num lugar, ela está resolvendo um problema de alguém. Um Né? monte de Então, problema, né? Você gira economia, você faz. Cara, tem um monte de problema sendo resolvido com uma coisa só: criar um filme. exatamente. Então, Fantástico. então a criação não é algo divino. É algo que a gente pode combinar coisas que já existem, né? Do ser E, do humano. ser humano. E, e aí eu vou fazer uma conexão aqui com a natureza também, porque, né, não podia ser diferente a gente falando Sim. disso. E um outro personagem da história, né, que é tido como também excepcionalmente criativo, Leonardo da Vinci. O Tá. cara é um inventor, Aham. certo? Certo. Criador de maioria das invenções dele, né, a grande maioria, ele foi observando a natureza, como a natureza se comporta Aham. e tentando trazer para outra realidade, Irado. né? Então só que aí tem um outro conceito, eu vou entrar, vai, já comecei a contar, vou contar Agora essa manda história. ver. Leonardo da Vinci quase inventou o helicóptero antes da máquina a vapor, né? Então ele observou, puta, como que eu faço o homem voar? Ele tem um problema na cabeça, Aham. né? Então ele começou a querer resolver esse problema de várias alternativas. Observando a natureza, puta, as árvores, as aves voam. Como que elas voam? Tem asas, tem ossos pneumáticos, são leves, enfim, né? E aí ele tentou inventar a asa delta. Só que não é esse exemplo que eu queria dar. Também, né? Ou seja, ele está trazendo o conceito de outro lugar para o ser humano que não tem asa, né? E sendo criativo ao resolucionar um problema, que é fazer o homem voar. Demais. E aí ele observou uma semente. Sabe aquela semente que... Natureza perfeita, né, cara? Para a semente disseminar e ganhar espaço, né? E polinizar em outro lugar, outro, né? Ela tem aquelas sementes que são pelo ar, dispersão pelo ar. Então ela vai voando. Sabe aquela que vai assim, fazendo Aham. assim? Aham. Você Aham. vê elas. Então ele olhou aquilo e falou, cara, é outro jeito de fazer voar. Ele chegou a inventar o protótipo de um helicóptero, né, com as hélices em cima. E só que a força motriz que ele tinha era ser humano ou animal. Né? Aham. Então ele não tinha força motriz o suficiente para fazer a hélice girar o que ele estava construindo levantar voo. Que demais, Né? cara. Mas ele inventou o protótipo do helicóptero. Né? Então, que aí mais para frente, né, com outras tecnologias, né, com as tecnologias adjacentes, né? Aham. Então você está sempre pegando coisas de outro ramo
né, e trazendo para um protótipo que foi inventado por Leonardo da Vinci, você inventou o Sim. helicóptero, né, que não Cara, veio do zero. fantástico. Meu, Então, fantástico. Tem uma. Agora você também me despertou. A gente já falou disso certamente, que é o serendipity, né? Tipo, de fazer pessoas se encontrarem. Parece que, tipo, um encontro que, putz, vai sair algo daqui, que legal. E que parece por acaso, mas não é por acaso, é porque alguém carrega alguma coisa, e quando junta, fica claro que algo novo pode ser feito, né? Hum. sim, exatamente. Então, que legal, velho. Criatividade é a arte dos encontros aí. A arte dos encontros, olha só. Então, Legal. realmente dar funções novas aí, né, para funções ou dispor coisas que antes estavam separadas de uma forma unificada para dar uma nova função e resolver um outro problema. Então o ser humano é pirado em resolver problema, Pirado em resolver né? problema. Quem nunca assistiu um filme tentando resolver o problema do protagonista na cabeça, né? Por que ele não faz isso, caralho? Por que ele não vai pra lá? Por que ele fez isso? Ah, não acredito. Quem faria isso, né? A gente tá o tempo inteiro tentando resolver problema. Então, a gente tá o tempo inteiro tentando ser criativo, né? Exatamente. De alguma maneira. É muito louco Cara, isso. muito E, cara, louco. é todo mundo, Todo mundo. né? E aí, essa obsessão fez o ser humano criar metodologias. Ah, com certeza. Com certeza. Então, assim, é outra coisa que é legal a gente começar a discutir. Dá para você trabalhar, dá para você desenvolver essa criatividade, né? Tem um framework de criatividade, né? Então, temos, né? Você começou a falar de metodologias aí, tem ferramentas incríveis, né? De disparo de imaginação, né, de colocar, fazer essas combinações. Uma que a gente gosta muito para a história, né, que é uma ferramenta, cara, não deixa de ser, né, uma Sim. ferramenta que é o e se. Sim, O e é a se, premissa, né? ele dispara a criatividade de uma forma que, olha, é difícil, é difícil ter algo tão poderoso quanto isso, né? Sim. Então, Você quer conduzir uma reunião onde você quer vender uma ideia, vender um projeto e tal. Começa falando, imagina se, né? Imagina, cara, o imagina já leva as pessoas para um lugar que não existe. Você já facilita ela. Você não tá falando do que existe, você tá falando de uma coisa nova, né? E o e se é a mesma coisa. E se, né? O e se não existe. O e se é se fosse, né? ele vai existir a partir do momento que você falou em si, né? Exato. Então é um trigger de imaginação e, consequentemente, de criatividade. É, e tem uma ferramenta que eu sei que você gosta, né? Que eu também gosto pra Exato. caramba, né? Qual? Mas é que você é engenheiro, né? Da Poli e tal. Design Thinking. Cara, Design Thinking é uma ferramenta. Por que ela é uma ferramenta de criatividade, né? Ela é feita para resolver problema. Ela é feita para resolver problema. Então, quem não está familiarizado com Design Thinking, é uma metodologia até bastante simples. E ela tem quatro etapas, né? Então, 4 etapas divididas em 2 blocos. O bloco do problema e o bloco da solução. Tá. Né? Então, parte-se do pressuposto que você tem um problema já. Então, eu quero contar uma história de um protagonista que tem medo do escuro. Trazendo para a história, né? Então, e aí eu começo eu amplio todas as alternativas possíveis de contar essa história. Tá, temos aqui um problema, quero contar essa história. Como que eu vou, né, solucionar, qual que é o meu problema? Né, ele tem medo do escuro. Puta, mas por quê? 1 milhão de alternativas para esse menino que tem medo do escuro. Ouviu uma história de terror. Ele tem algum trauma de infância, ele tem, né, ele viu um espírito quando mais novo. O amigo imaginário, não sei o que, tá. E essa hora é a primeira etapa dentro do bloco do problema. Tá. Né? Então, eles chamam de duplo diamante. Né? Você amplia, fecha dentro do problema,
amplia e fecha dentro da solução. Tá. Né? Então, você quer contar uma história de um menino que tem medo do escuro. Tá. Quais são as alternativas de problema disso? E aí você deixa a imaginação voar. Né? Cara, desliga o filtro, né? Desliga o julgamento, deixa o negócio... Deixa quantas ideias virem na sua cabeça. Beleza, agora você tem um repertório grande de ideias, né, que são o seu problema. A próxima etapa é escolher a melhor. Então, você afunila. Né, dentro desse problema que você tem que resolver, qual que é a melhor alternativa que você gerou ali. Então, você escolhe. Então, o problema mais impactante, que vai falar mais com a sua audiência, que vai mais, né, então, definir melhor o seu problema, que vai engajar mais as pessoas aí. Então, essa é a segunda etapa. Então, aí você liga o filtro e escolhe, né? Tá. E aí, depois, você tem o problema bem delimitado. É um menino que tem um problema com medo do escuro porque ele viu o espírito quando mais novo. Tem muita gente que tem medo do espírito, eu incluído. Não vejo filme de exorcista de jeito nenhum. Mas... Então, assim, você tem um problema claro ali, delimitado. Né? Você delimitou o seu problema. E agora você vai ampliar de novo e achar a solução para aquele problema que você criou. Como que esse menino vai viver a história dele, sendo que ele não consegue entrar num quarto escuro? Né? Como que ele vai dormir à noite? Como que ele vai, né, fazer outras coisinhas aí à noite no escuro? Ficar sozinho numa casa? Eu tô lembrando a gente jogando Resident Evil na sua casa, velho. Lembra? De madrugada? Lembro. É isso. É isso. Como que a gente fazia isso? Como que a gente jogava no escuro, fechado, jogando jogo ali, videogame? Então, você abre de novo, né? E você tendo aquele problema em mente, você abre todas as alternativas de solução possíveis para aquele problema. Sim. Então, você ganha alternativas, né? Você desliga o filtro, imagina as coisas mais malucas possíveis e você fecha de novo. Irado. Né? Então... É muito legal essa metodologia e ela também fala bastante com a metodologia Disney de criação, né? Que muita gente conhece, mas talvez muitas pessoas não conheçam, que eles são ou 3 etapas, você pode pensar como 3 etapas ou 3 pessoas diferentes. Ou então, primeiro você tem o sonhador, que legal. É tipo o momento de sonhar e pensar e abrir mesmo, né? O que você falou, abre primeiro para depois ir fechando. Então, nesse momento, vamos supor que é um grupo de pessoas conversando sobre uma ideia, para resolver um problema também. Então, nesse momento, ninguém pode falar mas, não, etc. Não pode matar a ideia. Legal. Tipo, tem que ter ideia. Toda ideia é candidata, nenhuma é finalista nesse momento, tá? Beleza, jogou um monte de ideia na mesa. Aí vai para a segunda etapa. A segunda etapa é do sonhador, aí depois vem do... Ai, meu, o crítico é o último. O do meio esqueci o nome do meio, mas eu vou falar da função. A função é o realista, lembrei. Então, disso tudo que a gente sonhou, o que é... Vamos olhando para as nossas limitações, por que a gente tem de dinheiro, por que a gente tem de espaço, o que a gente tem não sei o quê. O que é realista? Bom, filtro. Primeiro filtro. Aí, faz esse filtro, leva para a terceira etapa, que é o crítico. Então, o crítico vai olhar e falar assim, tá, agora vamos no detalhe. Isso não dá, isso aqui pode, isso não pode, isso não sei o quê, vamos lá, e refina até você chegar na solução final. Né? Então, você pode pensar isso em 3 etapas ou 3 pessoas. Uma pessoa mais sonhadora passa por um realista que passa por um crítico também. Cara, né? E é um processo parecido. Se bobear, uma derivou da outra. Os caras estudaram o design thinking e trouxeram para a criação. E me lembrou de uma outra que chama 7 Chapéus. Esse não que é exatamente isso que você trouxe no final, 3 pessoas diferentes. Então, você junta um grupo de pessoas que vão discutir uma ideia, um problema a ser resolvido, e cada uma tem que botar um chapéu diferente. O chapéu do crítico, o chapéu do sonhador, o chapéu do palhaço, o chapéu do realista, e aí você discute a ideia com diferentes pontos de vista. Ah, que louco. Né? Então isso é muito legal. Você vai associando ali ao problema. Então, tudo isso são ferramentas para disparar a imaginação, disparar a criatividade. Cara, então isso... Puta, eu já resolvi muito problema de roteiro mudando o ponto de vista. Então, assim, você tem um personagem principal.
Aí você tá ali tentando contar a história dele por ele mesmo ali e tal, não sei o quê. Aí você vira e fala assim, cara, mas se a gente contasse a história do ponto de vista do cachorro dele? É o cachorro vendo ele. Cara, bum! Mudou. Nossa, mano, Mudou. como vai ser isso? O cachorro, o que que passa na cabeça do cachorro olhando o dono e Olha tal? só, velho. Puta, explode, só de mudar o ponto de vista. Tá ligado? Mudar o ponto de vista é uma baita ferramenta. Total, velho. Da Total. hora. Então, assim, né, é uma coisa aprendível, que tem ferramenta. Então, você tá ali estagnado num negócio, você sai para trás, vamos analisar, vamos, né, usar o que já existe e Aham, aplicar um problema que eu tô tendo real. sim. Então, criatividade também é aprendida, né? É, Então, total. tem um conceito que eu acho que vale a pena a gente entrar. Conceito não, mas é uma coisa dita por aí, né? De que a Ah. criatividade é um dom. O cara é criativo, né? Aquele O cara cara, lá, ele tira as o cara é coisas da treinado. cartola, o cara, né? O cara é treinado. Mas é treinado. O O cara é cara é treinado. treinado. Ele olha as coisas de um jeito diferente, ele tem as técnicas dele, ele tem o repertório dele, ele tem a vivência dele, ele tem a individualidade dele, né? Que é o que a gente estava falando do cara ser ele mesmo o mais puro, né? Então ele Sim. traz a visão dele para um problema, ele é treinado. Não é que ele. Não, a gente tá esse papo inteiro falando e eu penso toda hora no Johnny, no Johnny Galvão. Foi meu sócio lá na Plot e tal. Cara, puta criativo, foda. Ó, o O apelido Johnny. dele que a esposa deu pra ele é a criança bem-sucedida, né? E ele tem 50 e poucos anos já. Então, cara, é o tempo inteiro sendo ele mesmo da maneira mais autêntica. É o dia inteiro. Ele tem uma tese. Eu gosto muito É, dessa tese. é, Que ele fala o seguinte: 99% do nosso tempo é monótono. É a gente indo pro trabalho, no carro, tomando banho. Nada acontece. Meu objetivo de vida é tornar esses 99% mais lembrados, tá ligado? Como eu faço esses momentos esquecíveis serem lembrados? E aí, cara, o tempo inteiro é ele fazendo coisas que ninguém foi improvável, né? Até é um nome muito bom de uma peça de improviso, né? Os Improváveis lá, né? Uhum. E aí, meu, a gente chegava num prédio pra visitar um cliente, cara. E aí ele falava assim, mano, Acho que eu já sei que história é essa. vamos passar, vamos entrar, tem que dar um RG, a mulher pergunta o que andar você vai, não sei o quê. E aí ele fala assim, meu, vamos falar em voz fina, né? Aí, e vamos filmar, né? E aí eu ia com a câmera do celular assim na mão, filmando meio que escondido e tal. E aí ele chegava, oi, tudo bem? A mulher olhava com a cara, tipo, mano, essa é sua voz mesmo, você tá me zoando. E aí ele ficava sério. O RG, por favor. 45, 035. A mulher querendo rachar o Caraca. bico, não sei o quê. E filmando, né? Aí no final, na hora da tchau, 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 muito obrigado. Tipo, cara, Cara, seria 1%, seria o 99% da vida da seria pessoa. umas. Ele transformou num negócio. Cara, que louco que chegou aqui com. Cara, isso é muito real. E quando a gente voltava lá, a mulher já vinha dando risada. A gente fazia o momento dela mais alegre, o nosso também. Um momento que era pra É, ser memorável, esquecível, né? velho. E, cara, isso talvez tem a ver também, né, com técnica de história aqui. Uma boa história é a vida sem as partes chatas, né? Total. Isso é Hitchcock. Hitchcock. É. Então, isso que o Johnny faz, eu associo muito a isso. Porque ele faz É. isso com tudo, velho. Você tá ali na recepção, você tá dentro do elevador, ele joga papel no chão pra. Quem que vai jogar um Chocar, papel no velho. chão no meio do Mano, elevador? O cara lotado, vai, velho. né? Transforma aquele momento, né? A experiência de subir no elevador, que seria aquele trem monótono, musiquinha do elevador, aí eu falando de tempo. O cara do nada oferece um pirulito pra pessoa do lado, tipo, né? Então, meus germes Você aí quer pra meu você. pirulito? Cara, a Então, assim, pessoa... transformar aquilo numa cena de filme, né? Que entraria num filme. Né? Transformar, tirar a parte chata ali da. E isso é ele sendo ele mesmo, né? No mais Sim. próximo possível do ser ali, né? Não deixar a Nossa, criança interna morrer. cara, acabou também uma coisa muito forte, que é, pra ser criativo, você precisa ser corajoso pra cacete, velho. Nossa, Sim. coragem é um baita Uhum. ferramenta necessária pra você criar algo diferente, né? Algo Exatamente. novo, velho. Porque eu lembro que
eu não tenho essa intensidade em ser criativo como ele tem, e a gente andava junto, né? Então, para eu acompanhar ele no momento, para não estragar o momento que ele queria fazer, eu tinha que Que me entrar no jogo. adaptar para entrar no jogo e tudo mais. Cara, eu lembro que a gente foi visitar um cliente no elevador, tava no elevador, visitamos o cliente e tal, e ele no elevador falou assim, cara, que cliente tem aqui? Aí ele tava parando nos andares, né? A gente olhou uma empresa, outra empresa, tal, e chegamos no nosso. Beleza. Aí visitamos o cliente e tal. Na hora de descer, ele falou, vamos parar No na outro empresa cliente. X lá? Aí eu falei, você vai Fazer descer, o vai quê, fazer o né? quê? Não, procura no LinkedIn aí a diretora de marketing. Aí, mano, entramos no LinkedIn, achamos o nome da pessoa. E aí paramos no andar da empresa, chegamos na recepção. Ah, a gente tem uma reunião marcada com a fulana de tal. Aí a mulher, tá, só um minutinho. Aí ele ligou. Não, mas ela falou que não tem nenhuma reunião marcada. Ué, mas eu acho que é a nossa secretária que marcou aqui a reunião com ela. A gente tá aqui porque a gente veio pra reunião. E aí o cara, e ela, tipo, não tem nada marcado e tal. Aí ela falou, bom, peraí, ela tá vindo aí, né? Aí vem a mulher e fala assim, né, tipo, E olhando quem são assim, vocês, né? O que quem vocês são vieram vocês, fazer? né? Aí ele falou, ué, nossa secretária marcou uma reunião com você. E, tipo, a gente não sabe o que que é. Aí ela virou e falou, ah, só pra vocês não perderem a viagem, entra aí. Aí a gente, Fantástico, aí a velho. gente Que fez a história. reunião, cara, e apresentamos a empresa, não sei o que, tal, lá, lá, lá. Não vendemos, mas, Que coisa cara, você precisa de sensacional. muita Precisa ter coragem muita pra fazer coragem. isso. Cara. E, cara, e essa questão da coragem, né, leva. Já vou fazer o gancho aqui com coisas que nos distanciam, né, desse ser criativo, né, Sim. que a gente almeja ser, né, ser mais conectado com nós mesmos. E a gente começou a falar, né, o ser criativo é aquele que não perdeu nada, né, que se manteve. Uhum. E essa coragem que você está trazendo é muito um pouco de sair do conformismo, né? Uhum. Sair do que a sociedade espera que você faça. Ter É, coragem de ser diferente, ter coragem de ser você mesmo. não deixar Né? a Então, comparação te guiar, né? É exatamente. você que ser você mesmo, né? Você não se compara, você é você e segue É. aquele caminho, né? Sensacional. Então, cara, quanto mais a gente, né, se vê dentro de uma empresa ou dentro de um projeto, porque é o que a sociedade espera de você, é o que é, se vender, né? Porque é o que o cliente vai comprar, é o que a audiência espera. É, então, assim, você fazer as coisas longe de quem você é, você tá, cara, você tá matando sua criatividade, assim, num estado É, que não dá nem total, para total. descrever, né? Tem várias coisas que matam, né? O contrário da coragem talvez seja o medo, né? Então, o medo de agir, o medo de assumir, o medo de fazer. É, às vezes o excesso de, de, de perfeccionismo, né? Que é, Uhum. não, beleza, eu vou fazer, mas só se for assim, 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 assim. Esse só se, cara, Você já matou já escondeu, né? possibilidades, já, É, entendeu? Já podou um monte de coisa que você não poderia ser, arriscou, não pôs na né? rua, né? Então, a gente nessa labuta aí, né, que a gente tá, nessa jornada, né, a gente Criação de conhece uma empresa, muito, né? a gente conhece muito criador e muita gente que é, tá guardando as ideias na gaveta, sabe, com medo de expor. Ah, não, você falou do perfeccionismo, eu lembrei disso, porque às vezes eu tô com uma história aqui, aí o cara refina tanto que não sai, né, tem Uhum. medo de agir, tem medo de, puta, não tá criativo o suficiente, será que eu pulo alguma coisa? Então, e aí começa a olhar aquela história, aquela criação com olhares de crítico, de Uhum. fora. Então, como a sociedade vai reagir a uma história minha, tal, não sei o Uhum. quê. Sim. Então, Isso tudo é ilusão, isso tudo é delírio, né? ilusão, Delírio. Tipo, total. Assim, é claro que, né, vamos fazer o contrapartida aqui também. Você tem que pensar na sua história, pensar na sua criatividade, querendo resolver um problema. Se uhum. você está
dando uma história que não resolve nada para ninguém, Que cria novos problemas, que né? cria Tipo, novos problemas, que não pra traz alguém, nenhum né? tipo de solução para ninguém, também realmente você tem que pensar ali, usar um filtrozinho, né, para quem você está fazendo isso. Mas não no sentido de crítica, de aceitação, de, ai, meu Deus, eu preciso fazer o que os outros estúdios estão fazendo, ou o que o meu concorrente está fazendo. Cara, isso daí mata, assim, é o maior matador de criatividade que tem por aí, né? Total. Então, Essa questão da gaveta, ela, né, de ter uma ideia e guardar na gaveta, eu lembrei tipo, de você ficar até trabalhando nela até pra caramba, não sei o que, até você não fazer nada com ela. Lembrei que o Chico Buarque, ele fala que disco não se termina, se abandona. Acho que é o Chico uhum, que falou, o Caetano. Então, é justamente isso. Chega uma hora, cara, que tá bom, já bota ali na rua, você já investiu tempo, você já deu o seu melhor, você já fez aquilo que você podia fazer, solta e vê o que acontece, né? Aprende com isso e faz uma coisa nova. uhum, Tipo, acho que tem uma dá questão também vazão, né? de dar vazão e não ficar preso numa coisa só, no mesmo problema pra sempre. Uhum. Muda de problema. Muda de Tipo, problema, né? puta merda, é Muda verdade. de problema um pouco também. Acho que isso te ajuda a ser mais criativo, É, pois é, né? muda de problema, às vezes o mesmo problema de outro ângulo, né? Você falou do ponto de vista, então é importante você também testar isso, né? E ter feedbacks, né? De como está acontecendo, né? É, De você mesmo, como você se sentiu tendo aquilo exposto, sim. né? Então, né? Você pode se fechar com isso ou criar mais coragem ou ir para, né? Ou ir para cima, né? Que é o que a gente mais fala. Então temos Sim. alguns problemas aqui, então, né? Que nos distanciam desse ser criativo, né? Então a gente falou aqui de comparação excessiva, né? Medo de não me adequar ao que a sociedade espera. Isso está começando, né? Mas tem muito ainda, né? Começando Sim. a mudar. É que às vezes tem uma outra coisa também que tem o negócio da rebeldia, né? O cara que é rebelde, ele é autêntico, ele é não sei o quê. Às vezes não é por aí também, né? Às vezes a É. rebeldia sem objetivo, né? Uhum. Puta, eu quero ser rebelde porque eu não quero seguir os padrões da sociedade, é uma coisa. Uhum. Agora, eu quero ser rebelde porque eu quero me rebelar, né, sem função nenhuma, porque eu quero chatear alguém, e aí não tem muito Você sentido, né? não tá resolvendo um Um problema, problema, você não né? está sendo autêntico, às vezes você está se rebelando e mesmo assim não se encontrando, né, não se aproximando do ser que você é naturalmente, então Cara, e um essa insight, rebeldia excessiva, e um insight foda em cima disso é resolver um problema pra quem? Você tá resolvendo um problema só seu ou você tá resolvendo um problema do outro? fantástico. Né? Isso é foda também, porque acho que as pessoas que são mais reconhecidamente criativas no mundo estão sempre resolvendo o problema de muita gente e não só de si, To- Puta, velho, não é? Quem totalmente. são as pessoas mais criativas do mundo, né? Você pega o Da Vinci, ele não tá resolvendo o problema dele. Era ele que queria voar Né? só? Não, ele queria, Não. né? O Steve Jobs, né? Com um iPhone, ele não tá resolvendo o problema dele. Podia até ser um problema que ele tem, Podia. mas é um problema que resolve a vida de muita gente. Uma boa história, quando ensina, resolve um problema de um protagonista, se ela é boa mesmo e universal, ela resolve para muita gente. Tem coisa aí, Cara, hein? tem coisa aí. Abundância, Abundância. prosperidade, né? Que a gente falou no episódio anterior. Cara, tá tudo entrelaçado. Sabe o que eu lembrei? E aí eu vou fazer um gancho para nossa newsletter. Vou agradecer o Raposo, esse insight aqui. Teve uma newsletter que ele trouxe a história de Bhaskara. Eu vi. Bhaskara é matemático, né? Todo mundo que... Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, todo mundo que já tentou resolver uma equação de segundo grau vai lembrar dele. Ele não é inventor da fórmula de Bhaskara. Nossa, como assim? Pô, chocante. Ele pegou conceitos que já existiam, Uhum. trouxe de uma forma mais simples e resolveu o problema de muita gente, de todo mundo que queria resolver uma equação de segundo grau. Sim. Ou seja, ele pegou um conceito que já tinha por aí, dispôs de uma forma que não existia antes e resolveu um problema. Ele é matemático e foi extremamente criativo, né? Sensacional. Então, Cara, fantástico. Resolveu a vida da galera.
vão na nossa newsletter para conferir essa que tá fantástica. Boa, Raposo! É nóis. É nóis. E, cara, e como viver de forma genuinamente criativa? Como viver? Vamos lá, então agora aplicação na prática, né? Como ser criativo de maneira genuína. Um conceito que a gente trouxe de repertório e atenção, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu acho que nos aproxima da criatividade, né? A gente está sempre presente e sempre atento aos inputs que a gente pode ter em determinado momento. Isso tem tudo a ver com improviso também, né? O improvisar. Estar presente e ver o que você pode usar ali naquele momento para viver aquela situação. Top. Sim, total. Então, isso é estar atento aos possíveis inputs da sua... Porque, por exemplo, se você foi colocado numa situação que você precisa improvisar, você precisa resolver um problema. Como que você vai resolver esse problema? Você vai consultar na sua memória, né, pensar, imaginar alguma coisa, como sair daquilo. E você consulta o quê? Os seus inputs passados, o seu repertório. Né? O que você tem na sua manga, quais cartas você tem na manga que te farão sair daquela situação. Se você não acha nada rápido, o que você faz? Vai ter que olhar o que tem ali. No presente. Porque se você ficar preso no passado e tentando e não conseguindo, o que acontece? Angústia, trava, não sabe o que falar. Ou se você fica com medo do que as pessoas vão achar, do que você vai falar, ou seja, você tá com medo do futuro. Ou você tá no passado ou tá no futuro e ficou estagnado ali, pum, não conseguiu improvisar, não conseguiu ser criativo. Agora, você tá no presente, aí você tá, vamos supor que é uma reunião de entrevista, e aí o cara te faz uma pergunta pessoal, aí você... Aí você olha um quadro da família dele da família, aí você... Ele tem família, tem filho. Cara, vou pegar isso. Vou falar do meu filho, não sei o quê. Sei lá, tô dando um exemplo um pouco específico, mas... Às vezes, cara, só tá tendo com os objetos, as mensagens não ditas... O que eu fiz aqui eu tava tentando imaginar um design, né, na minha cabeça, eu olhei pro lado, tinha um quadro, né, bastante peculiar e eu coloquei. Exato. Ali, usei de improviso. no momento. Então, fui criativo? Foi criativo. Fui criativo. Sou uma pessoa criativa? Muito bem, garoto. Talvez. Engenheiro da Poli, tá vendo? Então, assim, ficar atento aos sinais, estar sempre presente, né, são coisas que nos aproximam ali da criatividade. Então, trazendo, né, o que a gente falou no começo de ser nós mesmos, né, de ser quem a gente veio para ser sem todos os vieses e conformismos que a gente tem, por que não autoconhecimento? Nossa, né? Aí então... explodiu a cabeça para mais 5 episódios. Essa jornada constante de autoconhecimento, né, de saber o que a gente é, o que a gente gosta, respeitar o nosso momento, isso vai ajudar muito a você expressar sua arte na hora que você precisa, né, na hora que você precisar expressar. Então, total. É uma das coisas que é ferramenta, né? É ferramenta, né? Eu acho que o que você tá falando de repertório, cabe isso, né? O repertório de quem você é uma coisa, o repertório de mundo, né? O que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo na cidade, no seu bairro, com a pessoa com quem você tá conversando, com você mesmo. Cara, tudo isso é ferramenta que você carrega pra resolver a vida. Então, por isso que é legal ler livros. Por isso que todo mundo fala é importante ler, é importante assistir, ver outros pontos de vista, ver outros pontos de vista e tal, porque tudo vira repertório, né? Então, acho que ser curioso, né? Então, a gente naturalmente na vida, né, vai conhecendo pessoas, vai se relacionando, vai fazendo amizades, distanciando de algumas. E eu sempre tive a curiosidade de escutar a história dessa outra pessoa. E, cara, eu já conheci pessoas, velho, de diversos mundos, diversos universos, diversas indústrias. E isso, às vezes, me ajuda a fazer aquele transporte, né, de aplicar uma coisa. Eu mexo, a gente já falou em alguns episódios, eu mexo muito com agronegócio. Né? Então, eu mexo com agronegócio e muitas vezes eu estou aqui estudando criadores, blockchain, NFTs. Como que eu faço para chocar esses mundos? Né? Eu conheço o cara que
opera a máquina lá, a colheitadeira, né? Eu gosto de escutar o dia a dia dele e tal. E eu escuto o cara que está fazendo um filme, né? Que está criando uma arte sensacional, que está querendo fazer uma NFT, que está querendo ganhar. Como que eu, né? Uhum. Trago uma coisa do mundo, desses dois mundos. Sim. Cara, isso é Só muito... conhecendo, só escutando, né? Estando Eu, atento ali. eu fiz contabilidade, fiz ciências atuariais antes de trabalhar com storytelling, né? No primeiro ano, a primeira coisa que eu criei de projeto, tipo, original meu e tal, era historificar uma demonstração financeira. Que é muito chato ler uma demonstração financeira de uma Olha isso, empresa. velho. Cara, Aí eu fui atrás da PwC, né, a minha antiga empresa, onde eu trabalhei e tal. E aí bati na porta dos caras e falei assim: qual a liberdade a gente tem para criar, para mexer na ordem das coisas da demonstração financeira, de colocar. E a gente foi estudando todas as regras lá de FRS, não sei o quê e tal. E a gente percebeu que a gente tinha uma baita liberdade para mexer nas demonstrações financeiras e que daria para historificar uma demonstração financeira. Imagina, colocar o cliente como protagonista e mostrando como a empresa tá funcionando, não sei o que Caraca, lá. velho, sensacional. Pergunta se alguma empresa quis fazer. Ninguém quer fazer. Medo de De sair sair da da caixa, de caixa, ser criativo. de sair dos conformes. E as ferramentas estão todas ali, né? Você está pegando uma Todos ferramenta ali. de história, cruzando com uma DRE, né? Então, cara, é surreal. Então, Muito louco, velho. é realmente estar atento para isso. Isso acho que ajuda muito qualquer criador, né? Essa parte de pesquisa, de entender quem você está realmente querendo atingir. Acho que isso ajudou muito na criatividade. Sim. E eu tenho talvez um último aqui, que você comentou do vídeo, a gente vai deixar até na descrição aí do superpoder, né? Uhum. Esse superpoder de você colocar as coisas, né? De criar as coisas, de, tipo, imaginar as coisas de um jeito diferente, ele passa por acreditar que é possível também, né? É. Então, ter fé para criar. Então, eu preciso ter Sim. fé que eu consigo fazer aquilo, Que né? isso merece nascer, ou que isso pode mudar a vida de alguém, né? Esse vídeo é muito legal. A gente vai botar aqui na descrição. Vale a pena dar Ó, abrir a cabeça. pra fechar, sensacional, hein? Então, é isso. Acho que o grande recado é que somos todos criativos, né? No fim, Certamente, cara. We are all the same, né? A gente sempre cai nisso, né? Que é sempre uma cai premissa de nisso. storytelling. Somos todos igualmente. Todos temos dentro de nós tudo aquilo que a gente precisa para viver a vida, né? Uhum. Às vezes a gente acessa mais algumas coisas e menos outras. Às vezes nunca acessou algumas coisas, mas está sempre lá dentro, né? Se você se julgar não criativo, é porque talvez você não esteja acessando algumas coisas que tá ali, basta você procurar lá dentro. E o Cuidado com os autoconhecimento que você rótulos, né, falou, cara? não aceita os rótulos, né? O Tipo, rótulo eu limita, sou velho. engenheiro, eu não posso ser criativo. Eu não tô fora da indústria criativa. Cara, esquece isso, velho. Você pode ser criativo onde você quiser, velho. É um exercício que eu já vi o Murilo Gun falando disso, mas o Johnny falava já antes, eu peguei do Johnny, tá? Mas eu tô falando porque a gente falou tanto do Murilo, né? Uhum. Eu já vi ele falando também, que é como você se apresenta, né? Vamos fazer um exercício, né? Você quer estimular a criatividade? Muda a forma como você se apresenta para alguém novo. Como a gente faz normalmente? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou um Sou o Rodrigo, engenheiro. eu sou engenheiro, eu sou contador, tá? Muito prazer. Cara, você é engenheiro? Não. Você fez engenharia, mas você é muito mais do que isso. Eu sou alguém que gosta de esportes radicais e que torço pra tal time, que não sei o quê, Aham. e eu sou Tem muito alegre, eu sou mais ali, feliz, eu né? sou não sei o quê. Blá, blá, blá. Cara, cria uma nova narrativa para se apresentar para as pessoas. Pronto, muda o ponto de vista, já faz É um exercício aí. cara, um baita processo de criatividade, de autoconhecimento, né? Porque você vai ter que resgatar o que você é, o que você não é, né? O que vale a pena falar. Às vezes você vai se apresentar de formas diferentes para públicos diferentes, Lógico, por né? que Isso com não? certeza, né? Então Sim, você tá exato. falando, eu tô falando com um maquinista lá do agro, eu vou falar um certo tipo de coisa que interessa a ele. Eu tô falando com um roteirista, eu vou falar outras coisas. Lógico. Mas Cada não é situação aquilo que exige uma vai coisa me diferente. definir, né? Então, e É. tudo isso sou eu, né? Então eu tenho que trazer essa minha individualidade à tona, né? Então vai ter exercício, cara, muito
as nossas facetas. nossas facetas. Somos todos criativos. Respeite todas elas, né? Traga todas elas para fora no momento oportuno. Acho que aí a gente Sendo cria um original. mundo mais criativo, original, autêntico, É. né? Tudo isso. Sensacional. Sensacional. Próximos episódios. Próximos episódios. Fechamos os 3 pilares, Uhum. né? Então, um pouco trazendo um pouco dos comportamentos, né? Que a gente espera criar o que a gente está criando. E o próximo a gente vai trazer o conceito de comunidade, né? Então, a gente falou muito da onde a gente está inserido, né? Creators Economy, Passion Economy, os desafios dessas pessoas hoje, Nova era. nova era, como a gente se comporta, né? Então, com criatividade, com amor, com prosperidade. E agora é um pouquinho de discutir os conceitos do que né? O que a gente está querendo criar. Viver em comunidade. Viver em comunidade, né? Parte do que a gente quer criar, que é viver em comunidade. Então, bom, para quem não ouviu os episódios dos 3 pilares, como a gente pode usar esses 3 pilares para viver uma nova era. Uma era de abundância, de colaboração, onde a gente pode ser mais criativo, trazer o amor, prosperidade e tudo mais, mas vivendo em comunidade. Então fiquem ligados no próximo episódio. Não esqueçam de acessar o nossa Sofia's Library, nosso Ananova Tech Center, via o nosso site ecoa.so. Lá vocês vão encontrar tecnologias e conteúdo muito legal que é produzido por aí, e a gente fez uma curadoria, tá separando só o suprassumo para você ter acesso àquilo que é importante e relevante como criador a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Tudo de graça. Valeu? É isso aí. Valeu, gente. Até a Tamo próxima. junto. Valeu.